Uma boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus esteja com todos também. Motivo de alegria, satisfação, entusiasmo, nervosismo e por aí vai. Não é fácil estar aqui em cima. O convite foi feito pelo Dinho e também pelo Fabrício. E graças a Deus deu tudo certo. A gente fez as matemáticas da vida aí, eu não estava trabalhando hoje, de folga. Então, disse: Júnior, você aceita o desafio? Eu disse: tudo bem, porque se não der para você, tem outra pessoa também aí no gatilho. A gente fez as matemáticas e graças a Deus deu tudo certo. Irmãos, o texto que foi proposto pelos irmãos foi Efésios, capítulo de número 5, verso de número 14. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Para falar a verdade, eu não trabalhei em cima desse texto. Agora, o texto que nós vamos refletir na palavra do Senhor, ele se encaixa, ele casa bem com esse texto também. É um outro texto bem forte, que é o medir forças com Deus. E quando o homem mede forças com Deus, pode estar certo numa coisa, numa linguagem bem jovem, bem popular, ele quebra a cara. E todo aquele que tem a responsabilidade em se preparar para levar a mensagem do Senhor, primeiramente ele deve orar, pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus, para o Senhor iluminar e no texto trabalhar em cima disso aí. E primeiramente o texto tem que falar com o mensageiro para depois falar com a igreja. Eu creio que o negócio funciona dessa maneira. Aí eu orei ao Senhor e Ele me mostrou esse texto e eu dizia: eu não quero esse texto, eu quero o outro. Aí eu fui para outro texto. E não entrava nada. Aí eu sentia da parte do Espírito Santo: volta para aquele que eu te mostrei. Aí eu não quero, isso é forte. Aí ia para outro. E ficava nesse vai e vem, irmãos. No final das contas, para a glória de Deus, o Senhor sempre vence. Ele venceu. Ele disse: meu filho, é esse que eu quero falar com você. Não são os outros, é esse. E glória a Deus por isso, que o Senhor venceu. Amados irmãos, o texto da palavra do Senhor que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite é um pouco forte. Por que não dizer forte? Mas a gente, dentro desse texto, eu gostaria que cada um que estivesse aqui pudesse analisar a sua vida. Vai falar sobre sono, vai falar sobre desobediência, vai falar sobre chamado, vai falar sobre consequências. Será que eu estou no sono? No sentido espiritual, é claro. Será que você está no sono? Tá? Não quero que você responda, mas é entre você e o Senhor, tá bom? Mas eu peço em nome de Jesus que você possa abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1, do verso de número 1 ao verso de número 10. É o suficiente só para a exposição da palavra do Senhor nessa noite. Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Mesmo assentados, como vocês estão, em reverência à palavra de Deus, quem encontrou, eu sempre tenho o costume de falar isso, diga graças a Deus. E quem não encontrou, diga ai de mim. Se você não encontrou, diga ai de mim. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Jonas 1, do 1 ao 10. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis,
e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia tranquilamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Vamos orar? Santo e eterno Pai, maravilhoso que está nos céus e também no meio do teu povo. Muito obrigado em nome de Jesus pela noite na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que o Senhor trouxe em paz. E cremos em nome de Jesus que o Senhor irá os levar de volta em paz também para a glória do teu nome. Estamos diante, Senhor, da tua santa palavra, de um servo teu que fugiu da tua presença e de outro que estava fugindo da tua palavra. Mas o Senhor manifestou a tua graça para falar primeiramente ao meu coração e desde já à tua igreja. Abre o entendimento, Senhor, derrama da tua graça sobre as nossas vidas e que possamos sair daqui cada vez mais e mais fortalecidos da presença e da palavra do Senhor. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você já se viu em alguma situação em que você mesmo se encontra ou se já encontrou perdido? Por mais simples que seja, a situação de quem está perdido, meus amados irmãos, é um horror. Uma experiência bem simples e pessoal, não espiritual. Mas há alguns anos atrás, Papai do Céu me concedeu a graça, nas férias, em dar um passeio lá no Rio, sempre vou. E lá, de repente, encontrei com um colega aqui de Sapé, em um determinado bairro. E a gente bateu um papo, e ele disse: olha, no domingo eu estou de folga, está aqui o meu endereço, o meu telefone, dá um pulinho lá em casa para a gente conversar melhor, etc. e tal. Eu disse: tudo bem. Irmãos, não sabia nem onde que era a casa desse camarada, o bairro onde ele morava, nada. Peguei um trem, nunca andei de trem ali, peguei um trem, perguntando a um e outro, a parada é a próxima, qual que é, quando pensar que não, me avisaram a respeito da parada, parei lá na estação ferroviária, e o interessante é que tinha dois mundos diferentes. No lado direito era uma área bem mais bacana, e a área esquerda era uma área assim, meia sem graça. E eu optei pela área direita, acho que meu colega mora aqui na boa. E quando eu fui, comecei a perguntar, e no final das contas, ninguém sabia o nome da rua, não conhecia nada. Eu disse: rapaz, que situação é essa? Aí eu disse: agora eu vou para o outro lado da história. Aí eu fui para o outro lado. E quando eu cheguei lá do outro lado, aí comecei a perguntar, e ninguém conhecia. Eu digo: rapaz, que situação é essa que eu estou? Num bairro que eu não conheço, distante de casa, riscando minha vida, feito um estranho nesse lugar. E eu olhar para o relógio assim, eu dizia: rapaz, é 9 horas da manhã, é um domingo, essa hora eu estava na escola dominical, aprendendo da palavra de Deus, eu estou aqui, nesse lugar, sozinho e perdido. Mas comecei a procurar. E aí, um camarada olhou para mim e disse: você é de onde? Quem é você?
E eu no terreno dos outros, né? Tem que estar bem calmo. Rapaz, eu sou do norte. Estou procurando um colega assim, assado. A rua é aquela ali, ó. Vai direto. E fui. E moral da história, ao me aproximar, ao chegar na rua, aí fui tentar localizar o número da casa. Irmãos, eu nunca vi isso na vida. A rua no camarada morava, longa, e a numeração toda descontrolada e ao contrário. Número 5 aqui, número 30 aqui, 300 para lá, 400 para cá, 200 mais adiante. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Mas eu procuro um número tal. O cara diz, rapaz, deve ser para lá. E eu fui. Aí encontrei o número direitinho. Quando eu procurei pelo meu colega, não mora ninguém aqui com esse nome, não. Isso aqui está vendo. É porque essa rua aqui tem os mesmos números várias vezes. Isso é uma rua com 2 números do mesmo jeito. E tudo descontrolado. E lá vou eu de novo, perdido para lá, para cá. E quando pensar que não, depois de muita procura, eu já estava desistindo. Aí eu encontrei. O Senhor disse, o cara mora aí. Ele saiu com a esposa, daqui a pouco ele volta. Guarda aí, tu é de onde? Sou do norte, rapaz. Procurando um amigo meu, assim, sabe? E quando o colega se aproximou de mim, eu disse, agora eu encontrei. Agora eu senti aquele ar de satisfação. Aquele ar, meus irmãos, de alegria. Por mais simples que seja, mas quando a gente encontra, ou se encontra, em uma situação em que estava perdido, eu creio que sempre há, meus amados irmãos, um grande ar de satisfação. Amados irmãos, não precisa abrir a sua Bíblia, tá? Apenas um reflexo rapidinho nessa introdução da palavra do Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, o Senhor Jesus demonstra nesse Evangelho 3 parábolas e mostra a situação de quem está perdido. E como que é a situação de quem está perdido? Mas a parábola vai falar, amados irmãos, não no sentido literal, mas no sentido espiritual. E ele dá 3 exemplos disso. A parábola da ovelha perdida. Todo mundo já conhece, sabe muito bem. Segundo estudiosos, é a parábola que as crianças mais gostam, a das ovelhinhas. E o texto nos mostra do verso 3 ao verso número 7, a palavra do Senhor nos diz que qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e se perder uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Cristo dá o exemplo de um homem que tinha uma ovelha, tinha 100, aliás, e uma se perdeu. Mas ele não ficou se lamentando, ele não ficou triste, ele não ficou desapontado, ele não ficou decepcionado, ele não entrou em depressão, ele não desistiu. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele deixou as 99 no deserto, claro, com segurança. Se não tivesse segurança no deserto, o prejuízo ia ser pior, se perder uma, as 99 embora também. Mas diz que ele vai até encontrá-la, vai buscar até encontrá-la. Ele não desistiu daquilo que perdeu. Por que isso? Porque aquilo que ele perdeu tem valor. Aquela ovelhinha, ele poderia muito bem se conformar, mas rapaz, eu tenho 99, perdi só uma, deixa para lá, nem vai, nem vem, 99 está bom demais. Ele foi, mas o caminho pode ser até perigoso. Eu vou, rapaz, a situação em que ele está, eu vou lá, buscar aquela ovelha. A palavra do Senhor nos diz que achando-a, põe sobre os ombros cheio de júbilo. Achou a ovelha perdida. E a situação que a ovelha estava, por colocá-la nos ombros, até quadros e desenhos a respeito disso, por colocá-la nos ombros, é um sinal que ela estava completamente fraca. Sem forças. Os irmãos assistiram aqueles filmes de guerra, né? Quando o soldado é baleado, o companheiro chega, põe o braço dele num ombro, o outro no outro, e sai carregando o camarada assim, puxando, para não deixar o colega lá naquela situação. Ele estava fraco, sem possibilidade de andar. Mas, irmãos, o texto diz que achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. Ele foi à procura daquilo que estava perdido. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra também, do verso 8 ao verso 10, uma outra parábola de Jesus, a dracma perdida.
E ele fala de qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma delas, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Tinha 10, perdeu uma. Ela tem 9, nem vai, nem vem. Mas ela foi procurar, varrer, acendeu uma candeia para buscar a que se perdeu. Por quê? Porque tem valor. A que se perdeu tem valor, se não tivesse, deixava para lá. Mas o texto diz que ela acende uma candeia. Irmãos, a situação do homem longe de Jesus é trevas. Ele está perdido. E é necessário acender uma candeia. O que é a candeia? É o Evangelho, é Jesus, que é a luz para iluminar as trevas onde o homem se encontra. E o texto diz que, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. O texto da palavra do Senhor e nos ensinamentos de Cristo nos mostra também um outro exemplo de quem está perdido. Desta feita é a do filho pródigo. O filho gastador ou esbanjador. E o texto diz que o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele repartiu os haveres. Tolo, bobo. Não era para ter perdido agora. Herança e bem só se reparte quando a pessoa morre. É um ditado popular que diz que o apressado come cru. E a palavra diz que, passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo descontroladamente. Sair da presença do Pai, estar longe da presença de Deus. Pode estar certo numa coisa, o camarada também está perdido. E vive uma vida completamente descontrolada. Não é só nisso aqui, não. São em todos os sentidos espirituais, morais e físicos da vida. Longe de Deus, pode estar certo numa coisa, o homem está descontrolado, perdido. Os irmãos sabem muito bem a história. Gastou tudo, quebrou a cara. O texto mostra também que foi lá apacentar porcos e desejava comer daquilo que os porcos comiam. Caiu em si, decidiu agora voltar para o seu pai e queria que o pai o recebesse, nem que fosse como um dos seus criados ou empregados. Não quero nem ser mais filho. Eu queria ser um empregado aí do pai. É muito melhor estar perto do pai do que estar aqui numa situação dessa. E foi, e o texto diz, que os irmãos conhecem muito bem. Quando o pai o viu, correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou, colocou um anel no dedo, que ele vestisse a melhor roupa, chinelo nos pés, matou um novilho lá e disse: comamos e nos alegremos, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, 3 situações de quem estava perdido. A ovelha estava perdida, só conseguiu se encontrar quando estava com o pastor. A dracma estava perdida, só conseguiu ter alegria a sua dona quando encontrou a moedinha que se perdeu. E o filho também estava perdido, mas só conseguiu se encontrar quando voltou para o pai. Presta bem atenção nisso. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho longe do pai perdido. Em resumo, essa é a situação do homem quando está longe do seu Criador. Pode estar certo, ele está perdido. Mas voltamos para o texto da palavra do Senhor, que lemos. Amados irmãos, o texto diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ao meu ver, esse texto trabalha 3 pontos importantes. O primeiro dele é um chamado. Você está aqui primeiramente porque você foi chamado. Deus lhe chamou. Jonas um dia teve uma experiência com Deus. Deus também o chamou.
Mas o Deus que chama é o Deus, meus amados irmãos, que nos capacita, nos fortalece, nos dá as ferramentas necessárias para trabalharmos para a honra, a glória do seu nome e o crescimento do seu reino. Ninguém é chamado para ficar a vida toda sentado em um banco. Eu já fiquei um tempão. Aconteceu umas reviravoltas na minha vida e papai disse, desperta. Pela graça, estou me arrastando. Não é fácil. Queridos, Deus chama um homem. Da mesma forma que o Senhor um dia nos chamou, e nós sabemos e ouvimos, conseguimos discernir a voz de Deus, cada um aqui sabe disso. Mas Deus deu uma ordem para ele, dispõe-te. E Deus disse, por favor, dá para você ir, dá um jeitinho aí. Não, dispõe-te, vai. A grande cidade de Nínive clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amados irmãos, Nínive era a capital da Assíria. E os assírios eram um povo muito cruel e ruim naquela época. Segundo historiadores, eles agiam de total requinte de crueldade com os seus inimigos. Vazavam seus olhos, decepavam seus braços, arrancavam suas cabeças, empilhavam em forma assim de pirâmide, só crânios, praticavam prostituição, esfolavam vivos seus inimigos, amarravam assim o camarada todo aberto e um vinha com um objeto cortante rasgando o camarada no cru. Enterravam o camarada, deixava a cabeça do lado de fora com um espeto cravado na língua. Era um povo ruim, cruel. E se a gente parar para pensar e analisar como é que está a situação do mundo hoje em dia, parece que a gente está vivendo numa Nínive da vida. Porque o negócio está ruim. O negócio está feio. Mortes e mortes, uma pior do que a outra. Canais aí de TV que mostram coisas absurdas. Mas mesmo assim, um cenário daquele, uma situação daquela, uma nação daquela, um povo daquele, Deus disse ao servo dele, vai e clama contra ela, fala. Eles têm que se arrepender dessa situação. Iria levar uma palavra de esperança, uma palavra de arrependimento, senão Deus iria trazer juízo para aquele povo que agia daquela maneira. Por quê? A malícia subiu até o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Não precisa abrir sua Bíblia, não. Do verso 1 ao verso de número 4, a palavra do Senhor vai falar do centurião Cornélio, que era um homem que ele exercia piedade, tinha uma vida de dedicação a Deus. E também era um homem temente a Deus, era um homem que ajudava, era um homem carismático, mas, meus amados irmãos, faltava ainda alguma coisa na vida daquele homem. E a palavra do Senhor nos diz que ele recebeu a visita de um anjo de Deus, lhe dizendo o seguinte, as tuas esmolas e as tuas orações subiram diante de Deus. Você já pensou o que você está fazendo e a maneira que você está orando, chegando à presença de Deus? Que coisa boa, que coisa agradável, que satisfação. Irmãos, se orações e esmolas sobem e chegam à presença de Deus, pode estar certo uma coisa, malícia também sobe. Porque a malícia de Nínive estava subindo ao trono da graça de Deus. E um irmão até disse, olha, vai chegar um tempo que o pecado vai ser como carniça, insuportável. As narinas de Deus, Deus vai tapar e dizer, rapaz, não tem jeito mais não, tem que tomar as providências. Chega um momento que o pecado vai se tornar como carniça. Desculpe a expressão. Mas estou sendo bem popular, bem jovem, bem direto. E era aquele povo, daquela natureza, que Deus enviou o seu servo. Primeiro, nós vimos um chamado. É Deus que chama, é Deus que vocaciona, é Deus que capacita. E o chamado de Deus, nós temos a plena certeza disso, ele é irresistível. É a graça irresistível na vida de quem ele chama. Mas, amados, o texto mostra agora a fuga. O verso 3 mostra a fuga. Jonas se dispôs, até que ele foi.
Mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou por sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, presta atenção nesse verso 3. No início do texto diz assim, fugir da presença do Senhor. No finalzinho diz, para longe da presença do Senhor. Queridos irmãos, a situação, voltando às parábolas, a ovelha estava perdida, a dracma estava perdida, o filho estava perdido, Nínive estava perdida ou não estava? Estava. E para completar a situação, o servo de Deus, fugindo da presença do Senhor, para ser sincero, aliás, claro que ele não estava em pecado, não é o caso do profeta. Mas, irmãos, só em a pessoa fugir da presença de Deus, pode estar certo uma coisa, ela também se encontra em um estado de quem está perdido. O homem só consegue se encontrar, se achar, quando ele está na presença do seu Criador. Quando o casal pecou, que o Senhor apareceu ao casal, eles fugiram da presença do Senhor. E, além do mais, se esconderam da presença do Senhor. Eles estavam perdidos. Fugir da presença do Senhor, meus irmãos, a pessoa fica perdida. Primeiro foi o seu chamado, a sua vocação. Deus chama. Você está aqui porque você um dia ouviu a voz de Deus. A palavra diz que é o Senhor que nos chama. E o gostoso é que Ele não chama por apelido, Ele chama pelo nome. Ele conhece cada um que está aqui nessa noite. Segundo, meus amados irmãos, o texto nos mostra que o servo do Senhor fugiu. E do verso 4 ao verso 10, onde vamos entrar agora rapidamente, não quero cansar os irmãos, as consequências da fuga. Toda fuga tem consequências. Quem está longe de Deus tem consequências na sua vida. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Irmãos, a situação daquele navio não era brincadeira, não. Veja que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. O vento veio por acaso? O vento veio assim de repente, tinha alguém controlando o vento. E o Senhor lançou um vento. E desse vento formou-se uma grande tempestade. O negócio já estava começando a piorar. E o navio estava a ponto de se despedaçar. A coisa estava feia. Irmãos, daí para frente a situação só faz piorar de quem está distante da presença do Senhor. De quem foge da presença do Senhor. De quem se encontra em uma situação de quem está perdido. Verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Tentaram até fazer alguma coisa. E lançaram no mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Irmãos, eles, idólatras, tentaram até fazer alguma coisa. Rapaz, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus, vamos ver se resolve, se dá certo aí, e coisa e tal. Lançaram as cargas ao mar, vamos fazer alguma coisa. Mas, irmãos, onde é que estava o servo do Senhor? No porão. Se deitado e dormia profundamente. Papai do céu me concedeu a graça esse ano, 20 anos depois, de andar de barca do Rio para Niterói. 20 anos depois, mudou tudo. Isso eu vou arriscar, a aventura. Interessante que quando a barca veio de Niterói, que estacionou lá na Praça 15, quando aqueles que vieram de Niterói saíram, aí a turma, quando abriu os portões, a turma que ia entrar, aquela pressa, eu digo, rapaz, eu vou para pegar o melhor lugar. Aí fui lá para cima, peguei uma janela, cada um pegando o melhor lugar da barca gostosa, confortável. Eu puxei a minha máquina e digo, é agora. Baía da Guanabara, Ponte de Niterói. Fui, na hora de voltar, para o lado esquerdo, do lado de lá. Pão de Açúcar, Aeroporto Santos Dumont, Baía da Guanabara, você pegando tudo. Quem compra uma passagem sempre tem vontade de viajar no melhor lugar. É assim. Então, daqui para João Pessoa, a gente sempre gosta de ir na janela, né? Abre a janela, fica olhando a paisagem, etc. e tal.
Irmãos, não existe ninguém que compra passagem para ir no pior lugar. Não existe. Até de avião, sei lá em cima, mas cair na janela para ficar vendo nem que seja as nuvens assim. O texto diz que Jonas foi para o porão, o pior lugar onde se deve viajar. Lá na casa de máquinas. Pior lugar. O texto diz que ele se deitou, dormia profundamente. Em outras palavras, Jonas foi lá para o porão, armou o seu berço, se deitou e disse: eu vou dormir. O navio estava a ponto de se despedaçar. O povo estava para morrer naquela situação e o servo do Senhor dormindo. Tranquilamente. Está acabando para lá, eu quero dormir para cá. Mas, irmãos, o texto diz que encontraram Jonas. E veja que a situação só faz piorar. No verso de número 6, chegando-se a ele o mestre do navio, lhe disse: que se passa contigo? E achou, encontrou o cara. Agarrado no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não perecemos. Fazer alguma coisa, rapaz. Está todo mundo se acabando e você aqui dormindo. Invoca o teu Deus. E amados, o negócio só faz piorar. No verso 7, diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E, meus irmãos, a palavra diz que quando lançaram as sortes, na época aquelas pedrinhas coloridas, hoje ninguém precisa lançar mais sorte para saber, né? Qual é a direção. Porque temos o Espírito Santo de Deus e a palavra para nos orientar. Mas na época o Espírito não tinha descido ainda. E o texto diz que a sorte caiu sobre Jonas. E, irmãos, o negócio piora. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Agora cercaram ele. Jonas não tinha saída. O negócio estava para lá e para cá, e Jonas sendo agora pressionado. Irmãos, eram marinheiros, pessoas completamente entendidas de viagem, de mar. Mas eles tinham a plena certeza que aquela tempestade não era normal, aquilo não era normal, aquilo era diferente, era uma tempestade diferente. Marinheiro, mestre de navio, essa turma tem experiência do mar. Perceberam que aquilo era diferente e apertaram Jonas e fizeram 4 perguntas a ele. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? Eu fico só com as 2. Que ocupação é a tua? E faz o quê? E a última: e de que povo és tu? Você faz alguma coisa, meu irmão, e você também faz parte de um povo. E no verso 9 ele lhes respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Mas ele não disse qual era a sua ocupação. Jonas era profeta. Jonas era um mensageiro de Deus. Jonas, meus amados irmãos, tinha uma missão a cumprir. Então, os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Em outras palavras: meu camarada, o que é que você fez? Estamos passando por essa situação aqui, rapaz, por causa de você. Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Jonas não aguentou, abriu o jogo. Rapaz, a gente está nessa situação porque eu estou fugindo da presença de Deus. A ovelha estava perdida. A dracma estava perdida. O filho pródigo estava perdido. Nínive estava perdida. Os marinheiros estavam perdidos. E para completar o time, Jonas estava também no time da perdição. E amados, para finalizar, o texto nos diz, no verso 15, levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar e a sua fúria. Imagina a cena, levanta, joga logo essa coisa para lá. E cessou.
no verso 17, deparou o Senhor um grande peixe para que o tragasse. Jonas, esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quem foge da presença de Deus, a situação só faz piorar. Piorar. Irmãos, a situação para os marinheiros estava desconfortante? Estava. Estava descontrolada? Estava. Para o Jonas estava desconfortante? Estava. O culpado era ele. Estava descontrolada? Estava. A situação para quem está perdido, meus irmãos, é do mesmo jeito. Está tudo descontrolado. Para quem está distante do Senhor, está tudo descontrolado também. Mas para Deus, tudo estava dentro do seu controle. O texto diz que o Senhor lançou no mar um forte vento. Quem lançou o mar? O vento ao mar? O Senhor. O texto diz que deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Quem lançou o peixe? O Senhor. Se o peixe tivesse engolido, Jonas tinha morrido, né? Aliás, mastigado, triturado. Ele engoliu. Acaba ficou vivo. Deu sorte. Mesmo em meio às situações horríveis, e de quem se encontra perdido, nunca se esqueça que por trás de tudo isso, o Senhor tem a situação em suas mãos. É Deus que estava no controle da vida de Jonas, dos marinheiros, de todo mundo. Deus mostrando a sua soberania sobre a sua criação, sobre vento, sobre o mar, tempestade, peixe. O Senhor não fez esforço não, apenas uma palavra dele ali, e creio que tudo começou a agir. A situação pode estar desconfortante para quem está perdido, ou descontrolada, mas para o Senhor está tudo sob controle. E para finalizar, no capítulo 2 é a oração de Jonas, não vamos entrar nisso aí. Mas no finalzinho do verso 9, aí Jonas entende, ao Senhor pertence a salvação. E os irmãos sabem muito bem a história, que o Senhor fez com que aquele peixe vomitasse ao Jonas, e o Jonas saísse daquela situação. Amados, algumas lições importantes para a gente nessa noite. Fugir da presença do Senhor traz consequências. Se você ouviu a voz de Deus, se Deus lhe chamou, eu creio que lhe chamou. Se Deus lhe equipou, não fuja. Tá? O texto mostra que fugir da presença do Senhor, o homem está perdido. Jonas não estava em pecado, Jonas estava perdido devido à sua desobediência. Para finalizar, nos evangelhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um dos momentos mais angustiantes de Jesus, esse texto fala muito comigo, ele fala sempre comigo, o momento do Getsemane, quando Cristo estava ali naquela situação. Os irmãos conhecem a história que Jesus deixou os seus discípulos ali, 3 dos seus, se ausentou e deixou-os ali para orar. Isso se repetiu 3 vezes. Quando Jesus voltou, qual era a situação deles? Dormindo. O inimigo estava se aproximando e os discípulos estavam dormindo. Irmãos, isso é um perigo. Os inimigos, muitas das vezes, estão se aproximando do crente. E se o crente cochilar, o negócio está feio. Trabalho na área de segurança, e quem trabalha na área de segurança tem que estar vigilante, atento. Eu tomo a minha profissão como experiência até na vida cristã. Esteja atento. Se liga, meu camarada. Porque a coisa aí fora não está brincadeira, não. A palavra do Senhor também nos mostra, amados irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o apóstolo Paulo fez um grande discurso, e um jovem chamado Eutico, o texto da palavra do Senhor nos diz que ele adormeceu profundamente. O que aconteceu? Caiu da janela e morreu. Sono causa morte na vida de pessoas também. Cuidado com isso. Irmãos, que não seja a situação da igreja de Jesus. Que não seja. Qual é a nossa Nínive? Onde está a nossa Nínive? Existe uma Nínive para a gente também? Existe. A Nínive é aí fora. Se a igreja do Senhor Jesus
armar o seu berço, se deitar e dormir tranquilamente, pode estar certo uma coisa: ele irá se utilizar dos seus métodos soberanos para despertar a sua igreja do sono. Em nome de Jesus, que não seja a nossa situação. Porque se for, ele vai despertar. E ele sabe como despertar a igreja do sono. Meus irmãos, que Deus nos abençoe nessa noite. O Senhor aplica a sua palavra nos nossos corações. Eu tentei fugir do texto, eu tentei. Não consegui. O Senhor foi muito mais forte. É para ali que eu quero falar com você, meu filho. Depois eu quero falar com o meu povo. Um Deus que chama. Um Deus que vocaciona. Um Deus que dá ordem. Vai. E se a gente fugir, vem consequências devido às nossas desobediências. Deus abençoe a vida de vocês, hoje e sempre. Agradeço também a rica e maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.